Queridos alunos, boa tarde para a nossa aula de hoje, dia 20, primeira aula, História. Na nossa aula de História, nós vamos continuar falando, de cultura de um povo, aquilo que faz parte da sua história, né? Eu gosto de falar que a história ela é assim, ela é para você ver aquilo que funcionou, foi legal, e preservar aquilo que foi ruim, aprender para não repetir, né? Então a cultura de um povo também é assim. Aí para você, no seu esquema, tem um vídeo, tá? Falando dessa cultura, como ela funciona, e tem as atividades do PET 5 na primeira semana, nas páginas 65, 66, 67, 68 e 69. Então é bastante atividade? Não é muita atividade, né? Mais explicação e muita imagem também. Então vamos lá? Atividades, página 65 é só um pedacinho, né? Então tá assim: leia os textos com atenção e sublinhe as informações mais relevantes. Como a sua atividade está em Word, você pode marcar, você pode colorir, tá? Pode fazer o que você quiser. Então na hora de marcar você vai passar você vai marcar a palavra e pôr da cor que você quiser, tá? Então nós temos aí, tá assim: linguagem e debates. Uma das primeiras necessidades humanas é a de se comunicar e ser compreendido. Para atender a esta necessidade, o ser humano utilizou diferentes linguagens. Já falamos disso, falamos das imagens rupestres. Não era uma maneira de comunicação? Era. Usava o quê? Desenho. Feito com o quê? Com sangue de animal, com fezes, várias coisas. Ah, mas que nojo! Nojo para nós hoje. Para eles era normal, tá? Tudo depende da cultura. Aquilo que é estranho para nós, às vezes é super normal para outra pessoa, para outra cultura, tá? Então vamos aqui. Então nós temos aí imagem de um povo africano, né? Umas crianças aqui, um pessoal andando na rua, criança brincando. Temos aqui um povo indígena vestido a caráter, né? Indígenas mesmo, com arco e flecha, fazendo uma dança aí, onde cruza esse pau, essa madeira, sei lá o que é, parece um cabo de vassoura, né? Mas é um instrumento de dança deles. Não está escrito aí no rodapé, então não tem como eu saber exatamente do que se trata. Temos uma outra também aqui que é dança, cultura, brincadeiras de dança de roda. Eu gosto de fazer esse tipo de atividade. A gente senta, canta cantigas de roda, às vezes dança, faz essas brincadeiras que um dia você ouviu falar que tinha, mas que nunca fez. Que a sua mãe ouviu falar também, que às vezes nem brincou, e provavelmente a sua avó brincou, tá? Dependendo de onde a sua mãe morava, qual era o pessoal ali daquela área, ela também brincou. Vocês é que não brincam mais, não tem esse tempo todo, não pode nem ir na rua, né? E esse tipo de brincadeira faz na rua com as outras crianças. Então nós temos aí, depois das imagens que você viu, tem assim: nas imagens acima, você pode observar que o ser humano se comunica por meio de diferentes linguagens: informática, leitura, fala, dança e música. Lembra quando nós falamos da cultura que ela é passada de geração em geração? E ela é passada de que forma? Falando. As pessoas contam como era a história, as pessoas contam como que naquele tempo eles viveram, naquele tempo eles falavam, como aprendiam, como brincavam. As pessoas ensinam falando. Por isso é tão importante a comunicação, né? Então, por tudo isso, eles se comunicavam. Hoje as pessoas se comunicam através do celular, no WhatsApp. Todo mundo sabe da vida de todo mundo falando pelo Zap, olhando, futricando a vida do outro no Face, né? Então, isso é comunicação. Então, vamos aí? Então, tem assim: qual o tipo de linguagem que você mais usa? De qual você mais gosta? Então você é pessoal, você vai aqui escrever, você consegue escrever em cima da linha aqui, dá para escrever normal,
na linha. Ah, professora, estava muito ruim com a linha, eu resolvi tirar ela. Pode, tá? É ao seu gosto. Eu tirei as minhas para poder colocar a minha resposta, tá? Então vamos lá. O uso de diferentes linguagens na comunicação. A fala é uma das mais antigas formas de comunicação dos seres humanos, mas não é a única. É isso que eu tô falando, as pessoas comunicam por gesto, o corpo fala. Às vezes eu falo uma coisa que você não entende, mas você, pelo meu gesto, você sabe o que eu queria falar. Né? Às vezes eu quero falar que não e eu não vou falar não. Eu faço assim pra você. Né? Criança pequena, muito isso. A mãe, toda hora que ele mexe numa coisa que não é pra mexer, a mãe olha pra ele e faz assim, ó. Não. Sacode o dedinho. Vai chegar uma hora que a criança vai fazer aquilo, ela olha pra mãe e já sacode o dedo. Porque ela já sabe que não pode. Ela sabe que não pode, mas ela tá testando. É assim que aprende. Testa. Às vezes ela testa, ela enfia o dedo, aí você fala, não pode, queima. E aí ele vai lá e põe o dedo, aí você espera. Se não for uma coisa que vai machucar muito, você deixa. E aí quando ele vê, ele não faz de novo, porque ele já sabe que aquilo tá errado. Né? Então isso são jeitos de comunicar, são jeitos de ensinar, tá? Então vamos lá. Tá assim, ao longo do tempo o ser humano criou várias outras linguagens além da oral. Para expressar suas necessidades e sentimentos, criou a linguagem da dança, do teatro, da música, além da escrita, da visual e de Libras. Ó, Libras. Eu não sei, tem paixão, queria aprender, mas não sei, tá? Toda vez que eu tento entrar num curso, acontece alguma coisa. Início do ano tinha um lá na UF, e não deu porque logo começou a pandemia, parou o curso, né? Mas vai dar certo, ainda vou aprender. Então tem aí, a linguagem do internetês. Ó, internetês? Como assim? Da internet. Não é? Tem coisa que vocês escrevem na internet que só quem tá ali naquele meio que sabe do que se trata. Eu, particularmente, escrevo a palavra inteira. Tem gente que, em vez de responder assim, põe SS. Mais uma letra terminava a palavra. Pra que SS? Por que não põe sim? S-I-M. Não, põe SS. Quer dizer, língua de internet. Não funciona comigo, eu não sei o que é isso. Né? Então vamos aqui. No presente, muitos garotos e garotas da sua idade, então isso funciona com pessoas da sua idade. Comigo não funciona, eu não tenho a sua idade. Né? Tem usado uma linguagem conhecida como internetês. Ela utilizou a abreviatura como TB, em vez de também, e ícones para expressar sentimentos como uma mãozinha aí de joia, para tudo bem, e um coraçãozinho, para uma boquinha, né, com um coraçãozinho para beijos. Isso a gente conhece, isso a gente sabe. Né? Agora, ficar abreviando palavra como se estivesse falando com um coleguinha não funciona comigo. O máximo que vai acontecer é eu colocar uma interrogação. Porque é nessa hora que você aprende como escreve a palavra. Se você abrevia para TB, daqui a pouco eu quero que você escreva também, você não sabe nem se tem acento, nem se é com M ou com N. E olha que eu vivo repetindo, antes de P e B usa-se M. Aí a pessoa escreve TB, aí na hora de escrever também, não sabe se é com M ou com N, porque não tem o hábito de escrever. Então não, tá? Pra mim não funciona. Aqui é só para mostrar os meios de comunicação e os jeitos de se comunicar. Mas isso é muito relativo. É entre vocês, é entre uma galera, é entre uma turminha, não numa sala de aula. Por quê? Porque lá você precisa aprender a escrever a palavra. Porque a hora que você precisar dela, você precisa saber como escreve. Então nós temos aqui a linguagem da pintura. Aqui tem mais uma vez uma imagem rupestre, mostrando para você como eles começaram a comunicação. Cria um emoji bem original e pinte-o. Aqui tem um emoji. Você não precisa criar um emoji aqui. Por quê? Porque não tem nem espaço para isso, né? Você pode pegar um emoji aí que você conhece e colar ele aqui dentro. Aposto que você usa muito o internetês no seu dia a dia. Sim, com seus amigos. Na sala de aula, não. Né? Por mais que a internet esteja presente na sala de aula,
a linguagem da internet só quando se trata de atividades da internet, caso contrário, não. Né? Então nós temos aqui as pinturas em parede de cavernas estão entre as mais antigas manifestações culturais da humanidade. As misteriosas figuras de animais, touro, éguas, cavalos, bisões, estão entre as pinturas mais conhecidas e, por serem pinturas feitas em rocha, são chamadas de rupestres. O artista da pré-história usavam cinzéis de madeira, carvão, terra e tinta vegetais. Muitas dessas pinturas eram feitas em locais de difícil acesso, como teto de caverna. Provavelmente, seus autores pintavam em posições desconfortáveis. E, além disso, algumas pinturas foram feitas em locais de pouca luminosidade, à luz de rochas. Cinzel, instrumento manual utilizado para entalhar e esculpir. Então, esculpir em pedra, madeira, tá? Principalmente na rocha, né? Porque é mais duro. Então, vamos ao número 2. Sobre as imagens retratadas nas pinturas rupestres, todas as opções estão corretas, exceto menos a que você vai marcar com um X. Então ele tem assim para você: retratam plantas, retratam animais, retratam figuras geométricas, retratam seres humanos. As imagens retratadas nas pinturas rupestres, a pintura tá ali. E ele falou para vocês quais são elas, né? Então, tinha lá, retratavam imagens geométricas, retratavam os seres humanos. O que retratava? Então, tem aí, né? Você vai marcar só a que não retratava, tá? Depois tem aí, leia as atividades, coloque V se for verdadeira ou F se for falsa. Aí tá, internetês. É a linguagem usada nas redes sociais com o uso de abreviatura e ícones para expressar sentimento. É verdade isso? Não, professor, isso é mentira, não é assim que funciona. Também põe um F. Ah, é verdade? Então você vai pôr o quê? Um V. É incorreto escrever usando abreviatura nas redes sociais? É incorreto. Quando se trata de comunicação, nada é incorreto. Tudo é válido. Porque comunicar é fazer entender. Se você comunicou e a outra pessoa entendeu, tá valendo. Muitos desses internetês não funcionam comigo. Né? Por quê? Porque eu não vou entender, então não houve uma comunicação. Até quando eu entendo, eu faço de conta que não entendi. Por quê? Porque ali não é hora nem lugar para aquilo. Então ali você precisa escrever. Eu quero saber se você sabe escrever. Então, mas nada é incorreto. Tudo é correto, tratando-se de comunicação. O internetês é uma forma de comunicação? É verdade isso? Eu não quero falar, eu vou lá e ponho um dedinho de joia, de tudo bem, de legal, de não sei qual expressão você usa aqui, beleza? Funcionou? Ótimo. É comunicação? É. Eu entendi? Entendi. Então, tá funcionando. E aí você vai colocar o quê? É uma forma de comunicação? Não, não é. Não é, ninguém comunica assim, então você põe um F. O internetês é uma forma de comunicação mais importante do que os desenhos rupestres, porque é mais atual e mais atualizada. Nada é mais importante, nada é melhor, porque cada um tem a sua importância dependendo do assunto que está sendo tratado. Se eu quero falar dos homens da caverna, aí eu vou falar que a internet é mais importante? Não existia internet. Então ela não era mais importante lá. Eu quero falar para você dos meios de comunicação da atualidade. As imagens rupestres é mais importante? Não. As imagens rupestres, elas são importantes em se tratar de como se comunicavam, que é uma das maneiras pela qual o homem começou a se comunicar. É importante saber disso. Mas é mais importante do que
o tratar da internet, o linguajar da internet? Não. Como eu já havia dito, nada é mais ou menos importante. Nada é certo nem errado. Então, as coisas são ideais para aquele momento e para quem você está falando. Se eu falar para você que é mais importante eu vestir, eu colocar um blazer ou eu colocar um vestido de baile e ir para o clube, é importante? Não, ali naquele momento o mais importante é o biquíni. Agora, eu pego um biquíni e vou para o casamento, é importante? Não, porque não é o lugar ideal. Assim é a linguagem, assim é o falar. Então tudo é importante, tudo tem o seu valor de acordo com o lugar e do assunto com o qual está sendo falado e com quem você está falando. Então isso é muito importante. Tá? Questão de número 4. Reescreva no caderno as alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então aqui, olha, as questões que você marcou como falsa, não adianta marcar tudo como verdadeira, que não são todas verdadeiras, pelo linguajar, pelo que está escrito. Então você precisa colocar e aí você vai reescrever colocando ela como verdadeira. É incorreto escrever usando abreviaturas na rede social? É incorreto isso? Ah, não. Essa questão, professora, tá falsa. Então agora vem aqui, escreva ela como correta. Diante de tudo que eu falei, tá? Você vai pegar ela e vai escrever aqui abaixo. Ah, só tem ela? Não, tem outras, tá? Se ele tivesse se não tivesse nenhuma falsa, ele não ia deixar essa aqui, ó. Não tinha o porquê de existir essa questão de número 4. Então não me deixe ela em branco porque ela tem resposta. Questão de número 5. Responda no caderno. Dê resposta completa. Tá vendo que não é só eu que peço resposta completa? O PET também quer. Então, tá assim. A arte, letra A. A arte rupestre é conhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo de toda a sua história. Como era feita a tinta nesse período? Tem lá para você no texto. Você vai lá no texto, retire do texto aquilo que está aqui. Não precisa nem escrever, né, gente? Você vai lá, marca, copia, cola, vem aqui e coloca aqui. Ah, pode? Pode. Só que a hora que você começar aqui, ao início da frase, se tiver com letra minúscula, você coloca a letra maiúscula. Tá? Depois na letra B. Se não havia escrita, como o homem da pré-história registrava seus conhecimentos? Epa, acabamos de falar disso. Tá? Então, tá aí, tá? Para você fazer. Questão de número 6. Vamos ver se você entende mesmo de internetês. Decifre as mensagens abaixo escritas por meio de emotions. O emoji, né? Aqui tem emotions. Ah? Então tá, tem aqui, ó, 3 lâmpadazinhas. Pra que isso aqui? Ó, pra usar a mente, tá? A cuca. Dicas. São provérbios populares. Lembra do provérbio que eu falei lá, ó? Falei que fulano é como um zero à esquerda. Isso é um provérbio popular. E aqui você tem, ó. Tem um homem, uma criança, um peixe grande, um peixe pequeno e um tudo bem. Então, o que significa isso? Isso é tão usado, isso é bem conhecido, tá? E aí, ó, um mundo, um homem, um olhão, ó, um homem com uma bengala, um olho regalado, mais outro olho, ó. Ó, aqui, ó, tem até uma coroa no homem, né? Então, o que quer dizer isso? E aí você vai olhando um por um e vai responder o que quer dizer. Tá? O primeiro lá eu matei de cara, assim. O segundo também, mas os outros é um pouquinho... Não, o terceiro aqui, ó, ou o quarto, deixa eu ver se é terceiro ou se é quarto. É o quarto. O quarto também é bem facinho, tá? O último também não é difícil, não. Você pode ver que tem ó, as pessoas juntinhas, e aí tem um muque assim de forte, né? Então aí você pensa direitinho o que quer dizer cada um.
Então, para a atividade de história da aula de hoje é só, tá? Na próxima aula de história eu vou falar da semana 2, da segunda semana, e em seguida eu mando o gabarito das duas atividades. Eu ainda vou ver direitinho. De repente eu mando o gabarito de uma e dou a aula da outra, tá? Mas para a história de hoje é só. Até mais na próxima aula. Tchauzinho para vocês.